sua Bíblia no mesmo livro de Êxodo, eu quero o capítulo 19. Êxodo capítulo 19, eu quero ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E debaixo da santa convocação estamos aqui para celebrar uma das tuas festas. Por isso, Pai, traz a revelação da palavra, nos leva o conhecimento da palavra. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A Bíblia conta a história para nós, que o povo saiu do Egito debaixo de uma ordenança de Deus. Deus ordena ao povo que se prepare, que seria um tempo de saída, de libertação. O povo cumpre aquilo que Deus pede e Deus então faz a parte dele. Você conhece a história. Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa e ali começa a dar início à sua caminhada. Caminhada em direção à promessa de Deus. Caminhada em direção ao sonho que Deus tinha para a vida daquele povo. Então, desde o dia da saída do Egito, até o dia que nós lemos esse texto, se passaram 7 semanas. A palavra Shavuot em hebraico significa isso, 7 semanas. Então faz a conta comigo, quantos dias tem na semana? Quantos dias tem na semana? 7 vezes 7, 49. Então olha o que a Bíblia diz. Depois que se passaram as 7 semanas, no primeiro dia seguinte, então 49 mais 1, 50. Esse é a data onde Deus cumpre Êxodo capítulo 19. Então, 50 dias passados da saída do Egito, da celebração da Páscoa, Deus chama Moisés para uma conversa e diz para Moisés assim: eu quero que você junte o povo, coloque o povo todo ao redor dessa montanha. A Bíblia chama, dá o nome da montanha, como é que é o nome? Sinai. Na verdade, é uma cordilheira. O Sinai é uma grande cordilheira com muitos picos. Então até hoje é impossível saber qual deles exatamente Deus se manifestou para falar com Moisés. Se um dia você tiver a oportunidade de viajar e conhecer o Egito, eu não quero te dar essa experiência não, porque o Egito a gente passa uma vez só na vida, porque crente tem que viver na terra prometida. Mas se um dia você for,
eles vão dizer para você: vamos subir esse monte, que esse monte é o Sinai, é o lugar onde Deus falou com Moisés. Então você já sabe, minha pastora disse que o Sinai é uma cordilheira, que ninguém sabe exatamente onde foi. E a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, dá uma dica para nós. Ela diz: o lugar onde Deus se revelou, no alto do Sinai, perto da Arábia Saudita. Então não é bem a localização onde eles levam os turistas hoje. O negócio é fazer comércio e ganhar dinheiro, aleluia, né? Infelizmente. Então, eles chegam nesse pico do Sinai. Deus ordena que o povo fique todo em volta dessa montanha, e Deus então começa a falar com Moisés. Ele começa a entregar a Moisés a Torá. O que é a Torá? É o conjunto de leis que Deus estabeleceu para guardar e abençoar a vida do seu povo. 2 Torás foram entregues, uma escrita e uma falada. A escrita é famosa, é a que Moisés desceu do monte carregando nos pedaços de pedra. O que tinha lá? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos faz parte da Torá escrita. Por quê? Porque Deus escreveu na pedra, sim ou não? Sim. A outra Torá falada é o que dá continuidade depois do Êxodo 20, se você tiver a oportunidade de ler. Deus continua dando leis ao povo de Israel, não mais por escrita, mas falada. Ele falava a Moisés, Moisés se referia ao povo, e assim Deus entregou todas as leis, a Torá, na totalidade 613 leis. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: está difícil de obedecer. 1, 2, imagina obedecer 613. Aí eu ouvi assim: pastora, eu gosto muito mais do Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é alegrado, Ele é bonzinho. O Deus do Velho era brabo. A notícia que eu tenho para te dar: é o mesmo Deus. E a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que mudou é que Deus tem dificuldade de lidar com pessoas burras. Deus tem dificuldade de lidar com pessoas que não alcançam o que Ele fala. Então, funciona igual com qualquer pessoa, né? Você fala 1, você fala 2, você fala 3, na quarta você diz: não falo mais. O que aconteceu é que no Novo Testamento, Deus se dirige a falar de um tempo moderno, novo, que está por vir, onde Ele chama de reino. Tudo, os pilares que se estabelecerão a respeito do reino. Mas Deus continua dizendo: para reinar tem que obedecer. Não vai fugir disso. Você está entendendo? Diga amém. Então, anima aí, fica animado. O que você faz com uma criança pequena de 1 ano e meio? O Theo, chama o Theo. Tem que usar o filho do pastor mesmo, que é para avacalhar logo. Chama o Theo. Aí o Theo vai com o dedo na tomada. Vai enfiar o dedo na tomada. O que você diz para o Theo? Não pode. Ai, ai, ai. Não é assim que você faz? Pois é. Por que você queria que com o povo de Israel fosse diferente? Por que você queria que com o povo de Israel Deus sentasse o povo e dissesse assim: aqui. Sabe por que não pode enfiar o dedo na tomada? Porque ali passa a corrente elétrica. Tem o positivo e o negativo. Se enfiar o dedo lá, uma descarga elétrica vem sobre você. Vai acelerar seu coração, vai arrepiar seu cabelo, pode te queimar. Carlos Eduardo tem experiência disso. Pode ficar com os cabelos arrepiados de choque. Por que Deus teria que fazer isso se você não faz isso com a criança de 1 ano? Porque não importava a idade do povo de Israel, eles estavam começando na intimidade da caminhada com Deus, eram bebês. Então o que Deus faz com o povo? Ele relata as leis. Não pode, hein? Ai, ai, ai. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não pode, hein? Deus começa a se relacionar com o homem como a gente faz com o bebê. Depois, à medida que você vai crescendo, que você vai gerando intimidade, ele chega e senta. Daqui a alguns anos, o pastor Cleber vai sentar com o Theo e vai dizer: meu filho, passa uma corrente elétrica. Por isso que não pode enfiar o dedo na tomada.
A não ser que você tenha problemas, seja maluco e goste de tomar choque. Que tem uns crentes que gostam de tomar choque, mesmo quando Deus diz que dá choque. Mas é cada um seus problemas, né? Acompanhe o que a Bíblia diz. Vamos ler a forma como Deus fala. Versículo 4. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, diga, então, olha a consequência. Deus fala assim: se vocês fizeram uma aliança hoje comigo, que diligentemente, o que significa isso? Com atenção redobrada, não olhando sem querer enxergar, não escutando sem querer ouvir, com diligência, com carinho, com cuidado. Se você decidir com carinho, com cuidado, aí ele diz, ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, aí ele diz a consequência do ato da obediência. Aí ele diz, então sereis a minha propriedade, minha menina, a menina dos meus olhos, o meu bebê querido, o meu filhinho amado, minha propriedade, de todo o meu coração. Aí ele continua, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então Deus fala com Moisés assim, fala para eles fazer uma aliança comigo hoje, onde eles a partir de hoje, com diligência, com carinho, vão obedecer. E se eles fizerem isso, olha o que eu estou prometendo, eles serão meus por toda a eternidade. E mesmo você querendo, amigo, ser parecido com o mundo, você não vai conseguir, porque Deus diz, eles serão meus toda a terra, mas serão diferentes, serão vistos de forma diferente, porque eu sou o Deus deles. Eu serei o Senhor da vida deles. Levanta a sua mão que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Mesmo que você queira um dia ser parecido com o mundo, com as coisas do mundo, você não vai conseguir, porque Deus te chamou para ser dele, para ter a cara dele, a identidade dele, para viver pelos sonhos dele, pelo propósito dele. Você foi escolhido para ser do Senhor. Aplauda o Senhor. Então Deus diz, vai lá Moisés, fala com eles. Aí Moisés foi. Moisés repete as palavras que Deus falou com ele no monte. Aí olha a resposta do povo para Deus. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, repete comigo assim, nascer, mais bonito, nascer, veríssima, foi essa expressão que eles usaram, nascer, veríssima, em hebraico significa, nós faremos, e então entenderemos. Vou repetir, você vai repetir também, diga, nós faremos, e então entenderemos. O que o povo responde para Deus? Nascer, veríssima. O que o povo responde para Deus? Nós faremos. Deus não tinha pedido nada até agora, sim ou não? Ele não tinha falado ainda nada. Ele só pediu para que o povo fizesse uma aliança. Ele só pediu para o povo obedecer. Aí eles fizeram, nós faremos. Depois a gente entende. Nós faremos, depois entenderemos. Olha a diferença para você. Primeiro você quer entender, para depois obedecer. Você fica assim, mas por quê? Mas para quê? Me explica esse negócio aí que eu não estou entendendo. Por que Deus faz desse jeito? Por que Deus quer isso, quer aquilo? Olha aí a diferença mais uma vez de você para eles. É por isso que as coisas com a gente demoram muito mais do que demora para eles. Porque eles entenderam que é melhor obedecer do que sacrificar.
Eles dissemos: ok, Senhor, na severíssima, nós faremos e depois entenderemos. Nós vamos obedecer o que o Senhor pedir para nós com diligência, com amor e com cuidado. Depois nós vamos entender o carinho disso. Quando eu fui a Israel, 2015, eu estive com um rabino amigo meu lá e conversando, eu falei para ele assim: é tão interessante a lei, eu amo o Antigo Testamento, sou apaixonado pelo Antigo Testamento. E eu falei para ele: é tão interessante a lei, o cuidado que Deus tinha. E Deus fala de coisas que a gente não entende. Aí ele falou assim: por exemplo, eu falei: por exemplo, a lei onde ele disse que você não pode comer qualquer tipo de peixe. O peixe tem que ter escama, o peixe tem que ter barbatana, o peixe não pode ser de qualquer forma, de qualquer tamanho, não pode ser um crustáceo, tem que ser um peixe específico para você comer. Eu falei: interessante, né? Porque ele coloca detalhes numa regra que o povo não entendia. Ele falou assim: a gente não entendia naquela época, mas entende hoje. Eu falei: como entende hoje? Aí ele falou assim: como é que ele ia explicar para eles que camarão, lagosta, precisa de geladeira? Já comeu camarão estragado? Camarão passado de um dia para o outro? Israel é um sol de 40, 50 graus. Como se guarda peixe sem estragar? Os peixes de escama e barbatana se salgavam e se comia, como a gente faz hoje com o bacalhau, né? Para se conservar. Mas o crustáceo não tem como fazer isso. O camarão, a lagosta, não tem como fazer isso. Então Deus fez exatamente isso. Ele proibiu sem explicar. Eles não iam conseguir dimensionar isso. Hoje eles entendem. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Deus sabia que eles iam passar muitos anos no deserto. Deus sabia que depois que eles estivessem em contato com as águas, com os rios, eles poderiam se contaminar e morrer e não chegar à terra prometida. Deixa eu falar algo para você. Às vezes Deus hoje está pedindo uma coisa tão pequena para você, que a sua cabeça não entende, mas é cuidado de Deus para que você entre na terra prometida saudável, para que você entre na promessa que Deus tem para você de uma forma positiva. Você hoje não enxerga o porquê desse cuidado, mas é Deus dizendo: é amor a você, meu filho, obedece, faz e depois você vai entender. O importante é você viver o que eu tenho para você. Aleluia. Cuidado de Deus. Então eles fazem aliança com Deus. Eles disseram: na severíssima, ok, nós faremos e depois entenderemos. Aí Deus começa a falar. Olha o versículo 17. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Então olha o que acontece. Deus diz: reúne todo o povo ao pé do monte. E ele diz para Moisés: faz um limite, demarca o chão, porque até aquela linha o povo pode se achegar, depois da linha não pode. Se eles desobedecerem, vai dar ruim para eles. Pastora, por que Deus colocou a linha? Para o povo não ultrapassar. Porque até para receber poder tem limite. Até para participar de uma unção poderosa, Deus impõe limites. Deus diz: só quem sobe é Moisés. Vocês ficarão ao pé do monte contemplando os sinais. Olha o que ele falou: o monte fumegava, o monte Sinai pegava fogo, eles sentiam a terra tremer, eles ouviam a voz de Deus falando com Moisés como um grande som de trovão. E à medida que todo esse mover acontecia, o chofar, a trombeta não parava de tocar, e eles continuavam invocando para que Deus não parasse de falar com Moisés. A experiência foi grandiosa. E aí então Deus fala para Moisés. Aí então Deus começa a falar a lei. Olha o capítulo 20. Vamos ler a Torá escrita, a primeira a ser entregue. O que tinha na Torá escrita? O que tinha na Torá escrita? Os 10 mandamentos. Lê aí.
Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te livrei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8. Lembrar-te do dia de sábado para o santificar. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: vai apertar um pouquinho agora. Versículo 13. Não, deixa eu abrir um parênteses. O original está escrito: não cometerás homicídio. É por isso que estão isentos todos aqueles que trabalham em legítima defesa e acontece a morte de alguém por acaso. Deus os isenta de culpa, de sentença. Por quê? Porque não foi uma morte provocada. Homicídio é a intenção de matar. Eu vou sair daqui com o meu revólver, vou dar 2 tiros no fulano. Isso é homicídio, intenção de matar. Quando Deus fala, não matarás, que foi traduzido assim para a nossa Bíblia, mas é não cometerás homicídio, Deus está dizendo que matar a barata, você não vai perder a salvação por causa disso não. Né? Manifestou ali, aleluia. Né? Pastor, aconteceu, matei o bichinho, matei. Fica tranquilo, você não cometeu homicídio, não teve intenção. Com a barata a gente deixa para um outro caso, né? Tem umas irmãs aí que tem, né? Mas é por isso que as notícias que você tem visto na televisão nos últimos dias a respeito de Israel não são verdadeiras. O jornal tem colocado como que Israel tem bombardeado na faixa de Gaza os muçulmanos. Mais de 60 já morreram do Hamas. E a televisão fica dizendo: Israel matando pessoas, porque Israel é ruim. Amigo, eles obedecem à lei. Eles não podem cometer homicídio, eles não podem matar. Então como que Israel faz? Israel espera ser atacado primeiro. Os manifestantes atacaram na faixa de Gaza as divisas de Israel. E tentaram entrar na divisa de Israel. Então dá direito a Israel de revidar. Então não tem intenção de matar, é defesa, porque eles obedecem à lei de Moisés. Então toda história que você ouvir na televisão, você guarda o seu coração, porque não é verdade. Amém ou não amém? Então continua aí, verso 14. Não, diga ai, ai, ai. Não pode adulterar. O que é seu, e se você não tem, Deus vai te dar, e é seu. Versículo 15, não, diga ai, ai, ai. Porque aí a gente pensa nos nossos políticos de hoje, né? Os fulanos estão roubando com força. Mas para Deus não tem 2 pesos, 2 medidas. Comer o pão do mercado sem pagar é roubo. A quantidade de dinheiro foi diferente, mas o pecado é o mesmo. Não pode roubar. Dá um glória aí. Não pode entrar na loja chupar a bala, né? Que o pessoal da antiga fazia na loja americana, onde as balas ficavam soltas. Agora não fica mais não, que eles não são bobos. Tá tudo empacotado. Não pode roubar. Não pode roubar o objeto do seu irmão. Não pode roubar, porque para Deus não importa o valor, é a intenção. Você não pode ficar com aquilo que não é seu. Então não pode roubar o pãozinho, não pode roubar a luz fazendo gato, não pode roubar a net fazendo gato net, não pode roubar nos dízimos, porque é roubo igual. Diga ai, ai, ai. Não pode. Ele continua dizendo assim, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu? Diga ai, ai, ai. Porque é o que você faz quando você diz assim: eu ouvi uma história aí, eu fiquei sabendo de um negócio. Isso é dizer falso testemunho do seu irmão. Você viu? Você testemunhou? Então não diga.
Dizer falso testemunho é replicar uma história que você não tem certeza se é verdade ou não. Não diga, porque para Deus é pecado. Continua, versículo 17. Não cobiçarás a mulher do teu? Então, amigo, se você não tem, espera no Senhor. Não é para ficar espiando o olho para a mulher do outro. Se você não tem, aguarde. Se você orar, buscar o Senhor de todo o teu coração, Deus vai separar alguém especial para você. E ele diz, e ele não está falando de se envolver, não, ele está dizendo de cobiçar. É desejar, é passar um sentimento. Ah, se o fulano fosse meu marido. Ah, se a fulana fosse minha esposa. Você cobiçou. Já deu ruim para você. E ele continua e diz assim: nem o seu servo, nem a sua serva. Então não pode cobiçar nem o que o outro tem. O servo é aquele que serve o empregado. E ele continua. Ele diz: nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o que ele tem como propriedade. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: isso é inveja, irmão. Diga, vai buscar a Deus. Nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então não pode cobiçar, não é seu. O dia vai chegar, diga, glória a Deus, eu recebo, aleluia. Mas o que é do seu irmão é do seu irmão, o que é seu é seu. Versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, e o povo observando se estremeceu e ficou de... Essa é a Torá escrita, os 10 mandamentos. Deus então deu a eles, e eles estavam vendo todos esses sinais acontecendo. Deus falando com Moisés, Deus entregando a lei a Moisés, e o povo debaixo vendo as manifestações do poder de Deus. Então, por que essa data é importante para Israel? Porque comemora o dia onde Deus disse a lei, onde Deus escreveu a lei, onde Deus começou a se preocupar com o comportamento para fazer deles homens e mulheres grandiosos sobre a terra. Porque quem não obedece não tem direito de receber nada. Que Deus tem problema com o rebelde, Deus tem problema com o submisso, Deus tem problema com aquele que contenda. Deus gosta de abençoar o fiel e o obediente. Então Deus forjou isso no seu povo para que eles experimentassem algo poderoso de Deus mais na frente. Você entendeu? Diga amém. Diga assim para mim: mas e hoje, pastora? Fala fingindo que você quer conhecer Bíblia. Diga: e hoje, pastora? Atos capítulo 2, abre aí. Abre e olha para mim. Atos capítulo 2, nós vamos ler o verso 1. Quando Jesus estava na terra, nos momentos que ele tinha com os discípulos perguntavam de tudo. Perguntavam como que ele ia morrer, o que ia acontecer, quais eram os sinais, como que o povo ia reconhecer o Messias. Tudo que eles tinham de preocupação, eles perguntaram para Jesus. E Jesus disse para eles: eu preciso que vocês entendam o que vai acontecer. Vai chegar um momento onde eu quero e eu desejo que vocês estejam todos reunidos em Jerusalém. Porque do alto virá uma manifestação gloriosa de poder sobre a vida de vocês. Eles estavam em Betânia, o lugar, a região onde João Batista batizava, e foi ali onde Jesus subiu aos céus, que Jesus deixa a ordenança. Ele diz assim: daqui vocês voltam para Jerusalém, e esperem lá, porque do alto virá sobre vocês revestimento de poder. Então, os discípulos saem dali e vão em direção a Jerusalém, e se reúnem, dão continuidade às suas reuniões,
e ficam no lugar chamado cenáculo, o mesmo lugar da última ceia, o mesmo lugar onde Jesus compartilhou da festa, da última festa, a Páscoa. Então, depois que passou a Páscoa, 7 semanas, 50 dias, estavam eles reunidos no cenáculo, o andar de cima da casa. Observa o que diz Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de... Sublinha a palavra Pentecostes. Pentecostes é uma expressão grega. Lembra que o Novo Testamento é grego, o Antigo Testamento é hebraico. A palavra Pentecostes, que significa 50, 50, é a mesma que Shavuot em hebraico, que significa 7 semanas. Depois de 7 semanas, 50 dias. Então olha o que eles estão dizendo. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, a festa da colheita dos cereais, a festa onde a Torá foi manifestada, escrita e falada, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Então olha para mim, vamos quebrar os tabus. Eles estavam reunidos no segundo andar da casa, todos sentados nessa casa. Então eu preciso dizer na autoridade do nome de Jesus, quando o Espírito Santo quer vir, ele vem. Ele não precisa de nenhum movimento que o homem faça. Ele não precisa de corinho de fogo. Ele não precisa derramar unção. Ele não precisa que a gente faça coisas mirabolantes. Acenda a luz, apaga a luz, solta a fumaça. Eles estavam assentados. E a Bíblia diz que nesse momento o Espírito se deslocou para lá para derramar sobre eles. Porque não é como o homem quer. Não é da forma que o homem quer. É a vontade do Espírito sobre a vida do homem. É o tempo do Espírito sobre a vida do homem. Eles estavam confortavelmente assentados. Aí observa o que a Bíblia diz. De repente, veio do céu um. Então não veio do céu um vento. Veio do céu um. Não veio vento. Veio um som como um vento impetuoso. Um barulho de um vento forte. Não tinha vento. Você entendeu? Diga amém. Então diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, a primeira coisa que vai acontecer é Deus abrir a sua audição para você começar a ouvir o que Deus está fazendo no Espírito. Veio um vento, o som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles começaram a ouvir. Ficou todo mundo esperto. Tem uma coisa acontecendo. Que barulho de vento é esse que não tem vento? Que barulho de vento forte é esse que não sacode a janela, que não derruba pano? Que barulho é esse? Despertaram. Ficaram ligados. Aí olha o que a Bíblia diz. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Eu preciso que você entenda a sincronia do Antigo Testamento com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, todos eles estavam reunidos no pé do monte, sim ou não? E eles estavam vendo o monte fazer o quê? Fumegar, pegar fogo. Eles ouviam a voz de Deus como o som de um trovão, e começaram a perceber aquela manifestação de poder. 50 dias depois da Páscoa, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, assentados. Veio um som como de um vento impetuoso. De repente, línguas de fogo foram colocadas uma sobre a cabeça do outro. Como é que eles notaram que tinha língua de fogo uma sobre os outros? Eles não eram cegos, aleluia. Ele não conseguia ver a chaminha na cabeça dele, mas ele começou a dizer: tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua, tem fogo na tua. Aí disseram para ele: tem na tua também. Está todo mundo com língua de fogo sobre a cabeça. Olha o que eu vou profetizar na autoridade do nome de Jesus. Abriu a audição, depois a visão foi aberta para que algo poderoso de Deus acontecesse. Aí ele diz:
Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Primeiro eles ouviram, depois eles viram, depois Deus encheu, permitiu que eles falassem uma língua que eles não conheciam, cada um numa língua diferente. Um lugar pequeno, o segundo andar de uma casa que tem uma acústica absurda, que toda vez que eu vou lá o guarda briga comigo, me chama a atenção, porque eu quero falar um pouco mais alto, ele fica, que lá tem que falar assim, porque o som dá eco, e aí você tem que falar baixo. Eu quero levar você à sala do cenáculo nessa noite. Homens que nunca tinham passado por uma experiência tão grande e tão poderosa, de repente são tomados por uma unção poderosa que vem do Espírito para eles. Qual que era o tom da voz deles? Eles não estavam confortavelmente falando em línguas, né? Como os maduros. Quando a unção veio, amigo, tomados de unção, aquela sala virou, amigo, um som, todo mundo, cada um falando uma língua diferente, numa altura que não havia controle, né? E o que acontece? No primeiro andar daquela casa estava cheio de pessoas. Lembra que eu disse, Êxodo capítulo 23, ordenança de Deus, festa, tem que subir para Israel e Jerusalém. Então tinha judeu de toda espécie, de todo que é lugar do mundo, em Israel, em Jerusalém, para celebrar a festa de Shavuot, para celebrar a festa da colheita. E eles aproveitam a oportunidade de estar em Jerusalém para visitarem o túmulo do rei Davi, porque o rei Davi faleceu dentro da data de Shavuot. Então, toda festividade do nascimento e da morte do rei Davi tem memoriais, porque o rei Davi foi o melhor rei que Israel já teve. O sonho deles é que o Messias seja exatamente como o rei Davi foi. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, sabe de nada. Diga, o Messias é muito melhor do que o rei Davi. Então, cheio de gente para visitar o túmulo do rei Davi, que fica no primeiro andar. Quando você for para Israel e Jerusalém, eu vou levar você lá para você ver, em nome de Jesus. O túmulo está lá, as pessoas vão lá para visitar, para entender um pouco da importância da história do rei Davi sobre aquela terra. Então você imagina o barulho que aconteceu naquela sala do segundo andar. As pessoas que estavam lá embaixo estavam comportadas em silêncio, respeitosamente, pelo túmulo do rei. E aí de repente, um barulhão. Aí um deles gritou lá embaixo, eles estão todos bêbados. Que falta de respeito, que bagunça é essa? Estão bêbados, cada um falando, sem ter postura, sem se comportar. Depois que desceu sobre os discípulos um revestimento e uma autoridade de poder grandiosa, o Pedro sai da sala e vai para a varandinha. E eu vou levar você lá nesse lugar. O Pedro chega na sacada da varanda, olha para baixo e diz assim, ei irmãos, não tem ninguém bêbado aqui não. O problema é que vocês estão aí embaixo conversando e contemplando a morte, enquanto nós aqui fomos visitados por uma unção de vida, um avivamento, um revestimento de autoridade e poder, que vocês não experimentaram, mas que veio sobre nós. O Pedro começa a decorrer pela Bíblia Sagrada, fala dos profetas e diz, tudo que a profecia diz que ia se cumprir, se cumpriu. Nós fomos cheios de uma unção para cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Pergunta para mim, qual o propósito? Leia aí, Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe por quê? Que eles foram cheios de poder. Sabe por quê? Que é o desejo de Deus que você seja cheio de poder. Não é para você ficar rodando, não é para você ficar só falando em línguas, é para você ser transformado de uma forma onde você vai ser testemunha aonde você estiver, desde Jerusalém, em Samaria ou nas margens do Jordão, aonde você for, com qualquer tipo de pessoas que você estiver, Deus vai usar você como testemunha de Jesus Cristo, e eles virão a Jesus. É para isso que Deus quer derramar poder. Então entende por que Shavuot se encontra com Pentecostes. Deus prepara o povo em obediência, obedecendo sem entender, para depois derramar sobre eles um poder que muda a história do homem, que leva o homem ao conhecimento da verdade. As duas histórias se encontram, porque não tem poder sem obediência, e não tem obediência, amigo, sem respingar unção e poder de Deus. As coisas se completam. É por isso que você precisa entender. Você pode receber unção e poder essa noite, mas se você não permanecer na obediência, isso vai passar. Por quê, pastora? Porque só permanece no revestimento de poder aquele que decidiu obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem nos pedido. É por isso que você conhece gente que vive numa gangorra aí, em altos e baixos. Hoje está cheio do poder, amanhã Por que, pastor? Não recebeu o revestimento de poder? Recebeu, mas não está em obediência, perde. E entenda uma coisa, obediência é muito diferente de perfeição. A gente tem dificuldade de entender isso. Algumas pessoas vieram me perguntar: pastora, mas por que o Pedro recebeu esse revestimento de poder tão poderoso, se ele era tudo errado? Se o Pedro negou Jesus, uma vez Jesus chamou o Pedro de Satanás, pelas ideias mirabolantes que o Pedro estava tendo. Obediência é muito diferente de perfeição. Você pode ser imperfeito, ter erros, mas Deus enxergar você obediência e fidelidade. E é sobre obediência e fidelidade que Deus acredita unção e revestimento de poder. Porque perfeição só no céu seremos. E quando Pedro, revestido desse poder, para quê, pastora? Para ser testemunha de Cristo, porque foi para isso que o Espírito Santo desceu. Ele, cheio desse poder, prega para aqueles homens que estão ali embaixo, visitando o túmulo do rei Davi. E o que acontece nesse dia? O que acontece nesse dia? 3.000 almas entregam a sua vida a Jesus Cristo. 3.000 almas reconhecem Jesus como o Messias de Israel. Oh, amigo, eu não sei você, mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero que Deus me dê esse revestimento de poder, para ser o testemunha de Cristo, onde numa só pregação, numa só palavra, 3.000 almas se rendam a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É por isso que é chamado no Antigo Testamento de festa da cega, festa da colheita do trigo. E quando vem o Novo Testamento em Pentecostes, toda vez que Jesus quer falar daqueles que são seus, Jesus compara o homem ao trigo. Jesus chama aquele que é desobediente de joio, mas ele diz: aqueles que me servem, aqueles que me obedecem, são como trigo. Uma grande colheita de trigo, de homens e mulheres que decidiram obedecer ao chamado, que decidiram viver a experiência e o propósito que Deus tem para elas, se cumpriu na data de Pentecostes sobre Israel e Jerusalém. Quando Pedro prega e aqueles 3.000 homens entregam as suas vidas para Jesus, o que eles enxergam? Cai a ficha. O Pedro tinha dificuldade de falar.
O Pedro não era um homem que falava fácil, onde as pessoas gostavam de sentar e ouvir. Ele era bronco. Mas naquele discurso, amigo, Deus usou o Pedro de uma forma que os próprios 11 discípulos que estavam lá sentados ficaram todo mundo assim, ó. Quem que é esse aí que está pregando? Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não é a sua habilidade, é o revestimento de poder que vem sobre você e faz você ser aquilo que Deus quer que você seja, para você alcançar todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. É por isso que às vezes você olha para o irmão e diz assim: gente, que palavra foi essa? Que o fulano deu. Eu nunca imaginei que o fulano tivesse uma palavra dessa para dar. Porque a gente espera do homem, Deus espera da manifestação do Espírito. Deus se espera do poder que desce na manifestação do Espírito. Você está me alcançando? Diga amém. Pastora, o que vai acontecer aqui essa noite? Nós vamos juntar Chaviô a Pentecostes. Nós precisamos entender como a igreja madura que o revestimento de poder só é válido se a gente decidir na Amacê Verishma. Se a gente entender que a gente precisa obedecer sem questionar a Deus, que a gente precisa obedecer aquilo que Deus tem pedido de cada um de nós. Um dia, quando você for grande o suficiente, Ele senta e te explica o porquê que Ele te pediu certas coisas. Eu não sei você, mas de vez em quando Deus chega com umas conversas estranhas para mim. Eu queria que você fizesse isso. Aí eu fico assim, falo nada, porque eu não sou boba, né? Amém, Jesus, aleluia. O tempo passa e na frente Ele diz: lembra? Por causa disso. Porque eu não preciso entender. Se eu colocar na minha cabeça que Ele está cuidando de mim, que Ele está buscando o melhor para a minha vida, que Ele quer me proteger, porque Ele me ama, a gente confia em tudo aquilo que Deus tem pedido de nós. Amém? Então, nós vamos unir Shavuot a Pentecostes essa noite. Nós vamos entender que a obediência vai nos levar a lugares grandes. A obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. E para isso, como prêmio, nós vamos receber essa noite revestimento de poder. Revestimento de poder, amigo. E os céus vão se manifestar essa noite de tal forma que o teu ouvido vai ouvir, o teu olho vai ver e a tua boca vai ser liberada para profetizar e para ser usada naquilo que Deus tem para fazer na tua obra. Para quê, pastora? Para eu ser grande na terra? Não, amigo. Para você ser testemunha de Cristo, porque a glória dele, a honra dele, é para ele aparecer, é para o nome dele ser evidenciado. E esse revestimento de poder vai trazer capacitação e habilidade para fazer você desfrutar de coisas que você nunca fez, que você nunca exerceu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé no seu lugar.